Quando o assunto é cannabis medicinal, a primeira coisa que vem à mente de muita gente é: tá, mas para que serve? Só que tem outra pergunta que é tão importante quanto essa: e como se usa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos detalhes da dosagem e da administração. Por onde começar, né? Essa é a grande questão. Com tanta informação circulando por aí, é muito fácil se sentir um pouco perdido ou até inseguro. A ideia desse nosso guia é justamente essa: trazer um pouco de clareza, um caminho seguro para entender o assunto. Para organizar tudo de direitinho, a gente dividiu essa conversa em 5 partes. Primeiro, vamos ver por que a receita é sempre pessoal. Depois, como escolher o método de uso. Aí, a gente aprende a regra de ouro da dosagem, o que acontece antes da primeira dose e, por fim, por que o tratamento é uma jornada. Ok, vamos lá. A primeira coisa que precisa ficar muito clara é que a dosagem de cannabis não é uma receita de bolo, sabe, com medidas exatas que funcionam para todo mundo. Pelo contrário, é um processo super dinâmico, totalmente ajustado para cada pessoa. O tratamento com cannabis medicinal é, antes de mais nada, uma parceria. A dose certa não sai de um manual, não. Ela nasce de um diálogo, de uma avaliação cuidadosa e única, construída a 4 mãos entre o paciente e o profissional de saúde. Então, o que define essa dose ideal? Basicamente, são 3 fatores principais. Primeiro, a condição médica. Tratar uma dor crônica é bem diferente de tratar a ansiedade, concorda? Segundo, a intensidade dos sintomas. E por último, a resposta individual. O metabolismo, a genética, o histórico de cada um, tudo isso conta. É por isso que uma dose que funciona super bem para uma pessoa pode não funcionar para outra. Agora que a gente já entendeu que a dose é algo bem pessoal, precisamos falar sobre as formas de administrar cannabis. Dá para pensar nesses métodos como se fossem ferramentas diferentes, cada uma para um tipo de trabalho. Existem várias formas. Olha só. Os óleos e as tinturas são os mais comuns porque a absorção é rápida e dá para controlar a dose gota a gota. As cápsulas são bem práticas, mas o efeito demora um pouco mais para aparecer. Para dores em um lugar específico, tem os cremes. E para casos ainda mais específicos, existem até supositórios e adesivos. Mas, de todas essas opções, os óleos sublinguais são os queridinhos na prática clínica. E por 2 motivos bem simples. Primeiro, precisão. A dose é ajustada gota a gota. E segundo, a rapidez. Como a absorção é debaixo da língua, o efeito chega bem mais rápido. E essa diferença de tempo é crucial. Olha só, enquanto a via sublingual age em até 45 minutos, a via oral, como nos comestíveis, pode levar até 2 horas. E isso é um alerta importantíssimo, porque a pessoa pode ficar impaciente, achar que não fez efeito, tomar mais e acabar tendo uma superdosagem sem querer. E isso nos leva direto ao princípio mais importante de todos, aquele que garante segurança e eficácia no tratamento. É uma regra super simples, mas que tem um poder enorme. É exatamente isso aí. Comece com pouco. Vá devagar. Se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é essa frase. É o lema, o princípio central que guia todo o ajuste de dose de um jeito totalmente seguro. Mas por que essa regra é tão essencial? Bom, a lógica é toda clínica. Ao começar com pouco e aumentar devagarinho, os riscos de efeitos adversos diminuem muito. Assim, se encontra a menor dose possível que já traz resultados. Isso respeita a biologia de cada um e, de quebra, garante que a melhora sentida é de fato por causa do tratamento. E aqui vai uma dica prática fundamental. Durante essa fase de ajuste da dose, o nome técnico é titulação, é muito importante não começar nem mudar nenhum outro medicamento. Assim, se aparecer algum efeito colateral, não fica aquela dúvida se a causa foi a cannabis ou outro remédio. Certo. Agora, vamos virar a chave e focar no trabalho que o profissional de saúde faz antes mesmo de qualquer prescrição. Um trabalho essencial. Antes de prescrever qualquer coisa, é preciso ter uma abordagem muito bem estruturada, muito profissional. Existe um protocolo, quase um checklist mesmo, que o profissional segue à risca para garantir que o tratamento seja seguro e eficaz. E esse protocolo se resume em 4 passos bem lógicos. Primeiro, o médico identifica qual é a condição que vai ser tratada. Depois, ele checa se existe alguma contraindicação ou interação com outros remédios. O terceiro passo é escolher o canabinoide e o produto ideal para aquele caso. E, por fim, definir metas claras, mensuráveis, para saber se o tratamento está dando resultado.
E para a gente finalizando, é fundamental entender que o tratamento não acaba na primeira receita. Muito pelo contrário. É uma jornada, uma parceria contínua, um ciclo que se renova. A terapia com cannabis é algo vivo, dinâmico, um ciclo mesmo. Começa com a prescrição, claro, mas logo em seguida vem o acompanhamento atento. A partir do feedback do paciente, o médico faz os ajustes necessários na dose e aí o ciclo recomeça. E nesse processo todo, o papel de quem está em tratamento é ativo, é indispensável. Relatar os efeitos com clareza, manter um diário anotando dose, hora, efeitos e, claro, participar junto com o médico das decisões. Isso não é só um detalhe, é essencial para o tratamento dar certo. Para fechar com uma informação importante sobre segurança, vamos falar de índice terapêutico. Basicamente, ele mede o quão seguro é um remédio, e o da cannabis é altíssimo. Sabe por quê? Porque, diferente de outros medicamentos, como os opioides, não existem receptores canabinoides na região do cérebro que controla a respiração. Por isso, não causa parada respiratória. E a gente termina com uma provocação, uma reflexão. Vimos aqui os pilares da terapia com cannabis. A personalização levada ao extremo, a regra de ouro, comece com pouco, vai devagar, e essa parceria constante entre médico e paciente. Isso tudo faz a gente pensar, será que esse não é o futuro de toda a medicina? Fica aí a pergunta.